Oi, meu nome é Silvana, sou aqui estudante também do Nectar. Primeiro eu queria agradecer e parabenizar vocês todos pelo filme, que realmente é maravilhoso. Primeiro, tenho 3 perguntas, uma para o Davidson, que é como eu posso acessar o filme, né? Para o professor Roberto, eu queria saber se como o racismo, né, se só o negro está apto a estudar sobre o racismo, né? Porque até mesmo porque a gente não vê tanta literatura nas universidades, se não tem negro, é claro que quem vai falar do racismo é aquele que vive. A pergunta é uma pergunta, né? Eu também sou de uma família que meu avô era negro, casou com uma filha de francês, teve racismo a vida inteira na minha família, nordestino, no Ceará, muito, muito, muito racistas. Meu pai, a minha mãe do Amazonas, vem tudo para o Rio. Eu vivo um lugar que é de onde eu sou. Se eu sou branca, se eu sou negra, com certeza branca eu não sou, mas eu também não sei se eu sou negra. Então, a minha identidade sempre foi buscar onde é que estão os meus pares, né, no Rio de Janeiro. E eu estudo mais ou menos, o meu trabalho passa um pouco também pelo racismo, mas eu sempre torço, não, isso aí eu não sei se eu posso falar sobre isso, porque eu estudo comensalidade, a partir das migrações, e surgem essas questões raciais, né? Então, a minha pergunta é quem é que está apto a falar, né? Então, eu sou negra, sou mestiça, não sei, mas será que eu sou aquela que posso também falar sobre isso? Não é isso. Meu nome é Mariana, eu sou da casa, sou da UERJ, e eu fico nervosa porque o microfone comigo não dá. Eu queria fazer um comentário para cada... E a pergunta para o Beto, mas é uma pergunta simples, de definição mesmo. A questão do território também, eu acho que é uma coisa muito hostil, né? Porque eu também não gosto de ir na Zona Sul. Da última vez que eu fui numa roda de samba na Zona Sul, eu fui assediada de uma forma que, não, eu não volto mais aqui. Tanto na questão de racismo estrutural, como assédio também. Mas, enfim, essa questão que ela falou da gente estar na nutrição, eu sou geóloga da casa e, ano passado, eu dreadei o meu cabelo. Isso foi uma revolução, em vários sentidos, né? E esse ano a gente decidiu fazer um debate dentro da geologia sobre racismo nas exatas. E isso causou meio um furduncinho, assim, né? E me chamaram para participar dessa roda e eu fiz as minhas pesquisas sobre racismo estrutural, sobre tudo. E a gente abriu um leque que a gente não esperava, porque o FMG já fez esse discurso, esse debate. No Amazonas também vão fazer esse debate. E dentro dessa minha pesquisa que eu fiz sobre o racismo estrutural que a gente vive, é só uma questão de definição mesmo, porque eu vi você falando no clipe e saiu no filme. A diferença entre branquitude e branquidade. Eu fiz essa pesquisa rápida, mas só que eu não consegui achar a definição de branquidade. Aí eu só queria que você definisse para mim, porque eu acho, não sei, eu acho que deve ter mais alguém querendo ter essa dúvida. Toda vez? Ah, então tá bom. Boa tarde. Eu sou gestora de turismo, formada pelo Cefet. O professor Roberto foi da minha banca. Eu realmente tenho um problema de fobia, vários, mas um deles é falar em público, então tive que vir aqui. E porque também achei importante falar a respeito do meu objeto de estudo, né? Que é falar sobre a identidade e a memória que a comida de preto carrega, né? E dentro da cidade do Rio de Janeiro, qual é o impacto que tem os restaurantes de comida afro-brasileira, né? Apesar da representatividade, percentualmente no site de busca da Rio Tour é um percentual muito baixo. Então, fica complicado de a gente trabalhar com essa diversidade de culturas na cidade a partir da propaganda da prefeitura. Mas eu acredito que não seja só a prefeitura do Rio, talvez seja necessário também abrir para outras localidades, porque é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno local. E falar também a respeito
de como eu me vejo negra, né? Eu sou filha de mãe branca e pai preto. Meu pai chegou à universidade, era um funcionário público, era advogado, mas eu sempre fui uma pessoa no meio do caminho, porque a minha mãe me puxava para o lado dela e meu pai me puxava para o lado dele. E a questão do alisamento também, muitas das vezes, eu era obrigada a alisar, não era uma opção para mim. Aí eu ia lá, molhava, enrolava tudo de novo, e vinha alguém, alisava de novo. Mas, enfim, hoje em dia, eu vejo como uma marca buscar essa identidade para mim e para o meu filho. Mostrar para ele que ele é filho da diversidade. Né? E a importância também que existe dentro da história dos antepassados, o que os antepassados construíram até aqui. Que é importante também, assim como a parte branca, a parte negra também, mostrar para eles essa importância, que ele tem o pé dos dois lados. É isso, obrigada. Boa tarde, meu nome é Yuri, eu sou calouro, né, do primeiro contato aqui na faculdade esse ano. E é muito diferente, né? Porque você vê uma galera que está engajada pelo que você sempre pensou, que você vê que não está sozinho. E ontem eu faço comunicação social, nosso coletivo, a gente teve agora uma sessão do Coletivo Negro, a gente teve a nossa terceira reunião. E no nosso grupo a gente estava debatendo ontem sobre um termo que a gente utiliza muito aqui, é sobre palmitagem, o palmiteiro. Aí, as meninas começaram a debater lá no grupo, era o momento delas, e elas falaram muito sobre por que o homem palmita e a mulher não. De primeiro momento eu fiquei tipo, putz, como assim? Tá querendo tirar a culpa dela quando ela fica com branco. E fui pesquisar, teve assunto que é muito mais amplo, a solidão da mulher negra. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É isso. Olá, gente. Meu nome é Matheus. Eu faço Ciências Sociais aqui na UERJ. Me formei há pouco tempo em jornalismo lá na PUC. Eu queria saber um pouco mais da Heloíse, porque lá em casa, meu pai é professor universitário, ele é um homem negro. Então, eu tenho orgulho assim, da carreira que ele construiu acadêmica. É uma coisa que acabou que puxou para mim também, que eu quero construir carreira acadêmica e tudo mais. E as pesquisas dele, do mestrado e doutorado, ele é professor da FATEC de Caxias e ele trabalha com masculinidade com os meninos negros de lá. E eu vi que você faz alguma coisa parecida no sentido de trabalhar com essas crianças também. E eu queria saber você como que é essa experiência de ouvir essas palavras pesadas daquelas crianças, desse racismo estruturante que elas fazem parte e absorvem de alguma forma. Eu queria saber de você como que foi essa experiência, porque eu vi lá em casa do meu pai também essa experiência dos meninos negros, a reprodução das falas dele, e eu vi como isso mudou muito meu pai, mudou a relação lá de casa, enfim, queria saber de você um pouco mais disso. Bom dia, eu sou o Leonardo, sou aluno da Educação Física, e quando a gente pensa em Educação Física, a gente já vem com o físico na cabeça, né? Só que graças a alguma entidade cósmica, ano passado, o período segundo fez um concurso para a própria Educação Física, e o principal tema foi o multiculturalismo crítico, que trouxe uma reflexão crítica sobre brincadeiras africanas e indígenas, promovendo assim, uma revolução no pensamento da própria Educação Física. E influenciou o meu trabalho de licenciatura em Educação Física, que eu estudei o currículo da licenciatura das práticas desportivas e pedagógicas. Ou seja, se hoje em dia a gente chega na escola e a gente conta questões étnicas, questões de gênero, questões de trans e questões de bullying, como que o currículo da Educação Física, da licenciatura da UERJ, está preparando os professores? E o resultado não foi muito positivo, né? Ainda é aquele currículo antigo, da década de 70, totalmente visado no fitness e da preparação do corpo. E grande parte das leituras para esse concurso utilizou um filósofo negro, que é o Stuart Hall, se não me engano ele é caribenho, e como que essa discussão hoje em dia está chegando também na própria Educação Física, que em geral é bem mais distante de todas essas discussões. E como você mencionou um momento que tinha uma parceria com o professor de Educação Física, eu queria saber se vocês conseguiram fazer alguma coisa por parte do jogo ou por parte de alguma brincadeira cooperativa. O filme, em algum momento, nós vamos disponibilizá-lo
internet, né? A princípio, conforme vamos dizer, os convites vão rolando, nós estamos indo, né, apresentar o filme, mas isso também vai um pouco de acordo com a nossa disponibilidade, né? Por exemplo, o Adelso está aqui hoje, a loja deles está fechada, entendeu? Então a gente tem aceitado, né, o convite, porque o filme foi feito para isso, né? Mas aí a gente tenta adequar a nossa necessidade também. É isso. Qualquer coisa, depois a gente conversa melhor e tal. Tá bom? Vamos lá. Alguém perguntou sobre território. Quem falou, gente, de território? Mariana. Não, porque ela falou de novo sobre... tá. E você falou uma coisa muito importante que é complementando essa discussão de território, sobre eu não consigo ficar bem quando eu vou num samba na Zona Sul, porque o nível de assédio, e eu compartilho disso. Há determinadas épocas do ano que eu não transito em determinadas áreas da cidade, porque é extremamente desconfortável. Então, por exemplo, eu frequento a Pedra do Sal. Dezembro, julho, janeiro, eu não vou à Pedra do Sal, porque eu vou sair com os meus amigos negros, os gringos chegam e eles passam a mão na gente ou perguntam quanto a gente cobra o programa sem nenhuma cerimônia. E aí, quando a gente discute território, eu também penso o corpo como um território. O corpo negro seria o território de ninguém. É só você ver que uma pessoa não tem constrangimento nenhum em passar a mão no seu cabelo na rua sem te conhecer. E esse corpo negro é um território que é extremamente... a gente vai pensar que não é nem um território, porque território pressupõe poder, e quando a gente pressupõe poder, eu não posso invadir o território do outro assim, né? Então, o nosso é um não território, ou seja... Quem quiser, como diz minha mãe, é festa de Pedro, todo mundo mete o dedo, né? E aí a gente tá lá com o nosso cabelo e fala, nossa, que cabelo lindo! Uma pessoa que você nunca viu na vida, por que você está botando a mão no meu cabelo? E aí parece que é uma coisa do, que fresca, que não sei o que, mas assim, veja quantas mulheres brancas andam na rua que as pessoas falam assim, nossa, que cabelo liso. Ninguém faz isso. Ninguém passa a mão no cabelo de uma mulher branca de cabelo liso que passa a mão no seu dread. Não é, eles têm uma cerimônia que não tem com os nossos corpos. Os homens brancos, principalmente, têm uma cerimônia com corpos de mulheres brancas que não tem com os nossos. É só a gente ver, inclusive, se a gente for discutir feminismo, quem são as mulheres feministas que conseguem protestar com o peito de fora? Somos nós? Não somos. Porque, na verdade, a gente está de peito de fora porque a gente nasceu para isso mesmo, porque a gente é a globeleza e é a mulata do carnaval e é para todo mundo passar a mão. Então, se a gente pensar também o corpo como um território, quantos abusos a gente, como mulher negra, e os homens negros também, que são hipersexualizados, porque são pensados como os homens que têm pênis grande, as mulheres negras que são as mulheres boas para transar, e que as pessoas não têm um pingo de cerimônia em deixar isso bem claro, que os nossos corpos são corpos completamente violáveis. Tá? Outra coisa, alguém falou sobre transição e alisamento. A nossa amiga lá do turismo. A transição é um processo bem complexo mesmo, né? Para qualquer mulher negra que tenha passado por esse processo. E aí pensar como a gente também surge de outras... As nossas subjetividades também vão sendo construídas com o nosso cabelo, vão crescendo com o nosso cabelo, porque eu, por exemplo, não sou negra retinta. E aí o meu cabelo era alisado, eu usei progressiva durante um bom tempo. Determinadas falas racistas eu nunca tinha ouvido até parar de alisar meu cabelo. Porque até então eu passava, né? Então eu era moreninha, mulatinha, meu cabelo era alisado, então tá passando aí. Dependendo do lugar, eu era morena. Quando eu deixo meu cabelo crespo crescer, aí, olha que ela não é tão morena assim, e então as pessoas também, ao mesmo tempo, elas perdem a vergonha de falar o que eu deveria fazer com o meu cabelo. Não vai passar nada nesse cabelo, não? Né? E você vai fazer o quê? Eu falei, deixar ele crescer. No máximo, vou aparar para ele não ficar torto. Lavar. Né? A mesma coisa que vocês fazem. Ou então, esse cabelo tá esquisito, né? Mas, tipo, quem te perguntou alguma coisa, né? É alguma coisa nesse sentido. Mas as pessoas também, elas também perdem a vergonha em dizer, em falar, em criar discursos sobre o seu corpo, a partir do momento que você entende que você quer assumir determinadas coisas dos seus traços negros que você
havia escondido. E isso é muito importante. E também pensar que esse processo de transição e de alisamento, quando a gente fala em transição capilar, em deixar de alisar cabelo, a gente não está falando aqui de uma política de, olha, vamos execrar todas as mulheres negras que alisam cabelo a partir de hoje. Para você ser negra, tu não pode alisar cabelo, senão tu não é negra de verdade. O que a gente está discutindo aqui é a possibilidade de a gente existir como mulheres e homens negros sem fazer processos químicos que nos mutilem. Eu cresci nos anos 90. Nos anos 90, o tratamento para minha mãe não ser chamada de porca era passar pasta na cabeça, pasta com sódio, que a gente deixava 15, 20 minutos e a gente passava meses inteiros com a cabeça cheia de ferida. Isso é mutilação. Se a gente pega o mesmo princípio químico que a gente passava no creme no nosso cabelo, derrete uma lata de metal. Era o que a gente passava no nosso cabelo como única saída para se manter limpa. Não era nem penteada ou bonita só, era limpa. Porque se minha mãe não alisasse meu cabelo, eu ia falar assim, nossa, tá cuidando dessas meninas, não. Eu e minha irmã. E aí, e assim como as pessoas acham que a gente tem piolho, acham que o nosso cabelo é sujo, como é que você lava? Lavando, gente, a água, shampoo, sabão, às vezes passa uma coisa ou outra, mas, né, normal. E pensar também como esses processos, como as pessoas também deixam de se envergonhar quando elas acham que podem fazer discursos sobre nossos corpos que a gente não está mais disposto a aceitar. Se alguém fala que o meu cabelo é duro, eu falo assim, cara, o teu também é liso demais aí. E a gente vai fazer o quê? Né? Nosso amigo lá de trás trouxe um problema seríssimo, que ele quer discutir palmitagem, meu Deus. Meu Deus. Para quem não estiver familiarizado, palmitagem é um termo que a gente utiliza também dentro dos... Não é da nutrição. Em alguma medida quando a gente se refere ao fato de homens ou mulheres negras se relacionarem com pessoas brancas. E aí eu tenho uma visão que é minha, eu não estou defendendo que é uma visão das mulheres negras, nem do movimento negro, dos movimentos negros, estou dizendo que é uma visão minha. Primeiro que eu acho que discussão sobre palmitagem é uma discussão extremamente complexa. Relacionamentos amorosos, esses são relacionamentos extremamente subjetivos. E a gente vai pensar, é claro que toda subjetividade tem um quê de construção social. Né? Também, social e política. Então, a gente é educado para amar o branco. A gente é educado para sentir afeto pelo branco. Então, quem sempre foi o menininho bonito da escola desde que eu estava no município? O lourinho da sala. O menino negro não era. Quem era o boneco? Quem era o cara bonito que aparecia na televisão? Quem era o galã? Quem era o príncipe encantado? Assim como os meninos negros cresceram. Inclusive, o período da adolescência, com quem eles aprenderam a se masturbar? Com as mulheres brancas. Né? Elas eram o ideal de beleza. E são, né, ainda. Então, a gente não foi educado, a gente não foi construído para criar uma subjetividade que se atrai pelo negro. Não enxerga a beleza no negro. A sociedade diz para a gente o tempo inteiro que negro é sujo, é feio, é menos capaz, que vai ocupar posições subalternas, e isso acontece. Então, nós temos um quê de construção social e política nisso aí. Isso é um projeto. Inclusive, é um projeto que aqui no Brasil tem ainda um outro agravante, a gente teve uma política eugenista. Então, se promoveu a mestiçagem como um projeto de nação a fim de extinguir o negro e criar uma sociedade livre daquilo que é abjeto, né? Então, a gente quer acabar com o negro da sociedade, vamos fazer essas pessoas se relacionarem com brancos para a gente acabar com os negros. Isso é político também, porque a gente teve uma política estatal para isso. E aí, quando a gente vai falar, aí é minha posição, tá? Se você for falar isso com as amigas do seu coletivo, elas, de repente, vão querer me bater. Está sendo gravado. Primeiro que eu acho muito complicado a gente falar que homem negro palmita, mulher negra não palmita, tá? Primeiro porque eu acho que homem negro também está sozinho nessa. Dentro da sociedade está homem negro e mulher negra, a gente está ferrado junto, certo? E, para mim, a palmitagem é uma questão sistemática. Você sair um dia ou você ter um companheiro que é branco, não é problemático porque, primeiro, que eu não sou a fiscal da palmitagem, né? E não é problemático porque isso depende da sua subjetividade. Pode ser por gosto, mas pode ser por vários outros fatores. Vários outros fatores. E aí a gente está falando solidão da mulher negra. Que mulher negra? Né? Que mulheres negras são essas que estão sem companheiro?
que mulheres negras são essas que estão questionando a ausência de um companheiro negro. E aí, geralmente, a gente vai ver, por amostragem, mulheres negras que são acadêmicas, que ascenderam socialmente, que não estão procurando também homens negros de outras classes. Se a gente for na favela, homens negros e mulheres negras convivem, né? Então, mas aí é meu posicionamento, tá? E eu acho complicado você falar que um palmita, outro não palmita. E eu acho que, primeiro, que eu acho que quando a gente vai pensar nas relações afetivas, amorosas e sexuais, a gente tem relações que são objetivas e relações muito subjetivas. Às vezes a gente sofreu muito a vida inteira e a gente sofre porque a gente é fadado a sofrer em quaisquer relações que a gente tenha. Então, eu sou uma mulher negra e, de repente, eu me relacionei com vários homens negros e que eu sempre tive problemas sérios de relacionamento. E aí chega um momento, cara, eu tenho 40 e poucos, 50 e poucos anos, aparece um cara branco que quer me tratar bem. E não estou dizendo que ele é o salvador da pátria, todos os homens negros foram ruins. Quer dizer que eu também cansei e eu quero ser amada. E se esse cara que quer me amar é branco, né? Eu também não posso julgar essa pessoa que está escolhendo isso. Mas isso é um caso tão... É muita conversa. Para muito chope. Matheus me perguntou sobre o trabalho com as crianças. Eu, inclusive, depois quero saber desse trabalho sobre a masculinidade dos meninos. É um tema que me interessa. Essas construções subjetivas, quando a gente vai falar, né, racismo estruturante, de como essas crianças, como a identidade dessas crianças as identidades dessas crianças estão sendo construídas, a gente vai pensar que a gente tem as mesmas construções para a gente discutiu aqui mais cedo, por exemplo, sobre pessoas que se descobriram negras mais tarde, ou que se aceitaram negras mais tarde, porque a gente também tem uma estrutura para a gente querer o branco. O Roberto fala no filme porque o destino é branco, porque a gente quer ser o que não é a exclusão, a gente quer ser o que é bonito, a gente quer ser, né? E sempre mostram para a gente que tudo que é bom, a gente é o oposto do belo, né? Então a gente é o oposto do bom, então a gente almeja ser branco. E essas subjetividades vão sendo construídas, a minha também foi sendo construída junto com eles. E quando eu fui, à medida que eu fui fazendo esse projeto com as crianças, eu também fui curando feridas minhas, fui reconstruindo a minha subjetividade, reconstruindo a minha identidade, porque a gente tem meninos negros desde muito cedo que têm uma ideia sobre o que é ser negro, sobre o que é ser másculo, o que é ser macho, a partir de uma discussão que a gente vê pautada socialmente e que também algumas outras coisas específicas que a gente vê naquele território vão levar para aquela discussão. Então, a gente tem meninos que são mais claros, por exemplo, são de pele mais claras. Eles também buscam alisar cabelo, eles também buscam não parecer negros, mesmo que isso não seja explícito sempre, embora a gente tenha lá falas, e essas são falas reais, inclusive estão inseridas na minha pesquisa. Tia, eu não gosto de ser preto porque preto é feio, eu não gosto de ser preto porque preto é bandido, preto tem cabelo de bombril, eu sou dessa cor porque eu fiquei muito tempo na panela de pressão. Essas são falas de crianças de 6 a 9 anos de idade. E aí a gente tem subjetividades extremamente massacradas, porque também a escola ajuda a reforçar isso, outros professores ajudam a reforçar isso, a gente mesmo não sendo branco, e mesmo dependendo, às vezes a gente ajuda a reforçar isso. E aí a gente vai vendo como que crianças, desde muito cedo, tanto aprendem a se odiar, e como aprendem a odiar os outros também, porque a gente vai falar de crianças brancas também desse espaço, ou tidas como brancas também nesse espaço. A gente vai ver crianças brancas, desde muito cedo, serem extremamente racistas com crianças negras. Extremamente. Então, quando a gente está falando de construção de subjetividade, a gente fala tanto da construção do negro quanto da construção do branco. Porque a nossa subjetividade é uma construção subjetiva feita por uma terceira pessoa. O Fanon fala isso. A nossa identidade é construída num discurso em terceira pessoa. Alguém fala para a gente que a gente é. Alguém fala para a gente que a gente é feio, alguém fala para a gente que a gente é incapaz, alguém fala para a gente que a gente não é bom. E aí a gente tem que ficar o tempo inteiro correndo atrás ou de ser o outro, ou de tentar provar que não é o outro. No fim das contas, a nossa identidade está sempre sendo formulada em função do outro e não nossa. E a gente vê isso com as crianças muito cedo. Eu até falo no filme sobre um livro da educação infantil, que é um livro denominado As Cores. Esse livro ele vai passando várias, ele tem lá o amarelo é o amarelo do sol, o azul é do mar, e a única parte que tem
A diferenciação das cores, contraposição de cores é o preto e o branco. E o branco, a representação do branco é um gato branco, aquela carinha fofinha. A representação do preto é um gato preto com máscara de bandido. E esse é um livro de educação infantil. E aí, as crianças estão crescendo com essa subjetividade. Sabe? Elas crescem que é isso mesmo, negro é bandido mesmo. E aí eles olham em volta. O que o racismo estrutural faz? Que as pessoas que estão em volta em condição de extrema pobreza, de baixa escolaridade, sejam negras, majoritariamente. Os garotos que entram para o tráfico com a mesma idade dele são invariavelmente negras. Né? As pessoas que são presas muito cedo, os garotos que são presos, e a escola está sendo a primeira parada do sistema de socioeducativa, por exemplo, são negros. Os garotos que estão morrendo antes dos 15 anos de idade são negros. A subjetividade dessas crianças está sendo construída a partir, primeiro, de uma baixa perspectiva de vida. Primeiro que a gente já tem um outro problema que é muito mais grave, que é, eu nem vou durar muito. Porque... de alguma maneira, inconscientemente, já se internalizou isso. Então, a gente vê crianças que agem como se não tivessem nada a perder mesmo, porque elas já entenderam que elas não vão durar muito. Quando pensam, por exemplo, se você tirar aquelas crianças daquele território ou daquele mesmo grupo ali, elas não falam, elas não levantam a cabeça. Um problema que eu vejo lá na escola, por exemplo, é uma dificuldade você falar com uma criança que olha nos seus olhos. Elas não olham para você. E aí você tem que chamar assim, fulano, olha para mim que eu estou falando com você. Ela fala. E se você tirar da escola, pior. Se você tirar da favela, aí mesmo é que não fala. O corpo dela, então, é todo... E é isso, a gente... né? Bom, vamos não aparecer. É bem complicado. E as meninas negras, e tem especificamente, as meninas negras é um tema que eu não consegui abordar na dissertação, porque senão eu ia ter que fazer um estudo de gênero, que é muito... Elas se acostumaram a sofrer abuso. Então, meninos que passam a mão em uma delas na sala de aula, elas não reclamam, elas agem como se aquilo fosse normal. E é bizarro ver esse tipo de coisa tão cedo. Alguém falou sobre bullying. Quem falou sobre bullying? O professor de educação física. Tá, você falou sobre bullying e os jogos, né? Primeiro, eu sou uma pessoa... radicalmente contra a palavra bullying. Eu odeio o termo bullying, não gosto, educacionalmente falando. Primeiro que eu acho que o bullying é uma invenção bonita para minimizar as opressões reais que a gente tem na sociedade. Então, para a gente não falar que a gente teve racismo na escola, a gente fala que teve bullying. Para a gente não falar que a gente teve machismo na escola, a gente diz que teve bullying. Para a gente não falar que teve misoginia, LGBTfobia, a gente fala que teve bullying. Para a gente não falar que teve capacitismo, a gente diz que teve bullying. E aí você faz um projeto teoricamente interdisciplinar, que é um monte de criança escrevendo sobre bullying, que é uma palavra que eles não conhecem nem porque é inglês, num monte de cartaz, que aquilo não diz nada para elas, como se aquilo fosse uma coisa pontual e que você resolvesse fazendo uma reunião em cartaz. E a gente está falando de opressões que são sociais, históricas, estruturais e estruturantes. Quando eu tenho numa turma, é só você pegar o perfil das pessoas que sofrem bullying. Se você pegar, quem é que sofre bullying? É a menina loura de olho verde? Magra? É o homem louro de olho verde, cabelo liso, heterossexual na sala de aula? Não são esses alunos que sofrem bullying. São os alunos que professam uma religiosidade, principalmente de matriz africana. São as crianças negras mais retintas. São as mulheres gordas. São as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou necessidade especial. São pessoas que são mulheres, que aí numa turma majoritariamente de homens, são as meninas, numa turma regular, são os garotos ou as meninas que apresentam características, para os meninos, se tiverem características que chamam de afeminados. São esses que estão sofrendo bullying. Então, isso não é bullying, não. Isso aí é nome bonito para a gente fingir que não está... A gente tem que dar um nome para o bicho. Eu sou a favor de... Então, é isso aqui, ó. A gente tá um grupo que está em cima do garoto preto retinto. Isso é racismo, não é bullying, não. Certo? Sobre os jogos e brincadeiras. Esse professor era um professor branco. E aí, quando o projeto começou a caminhar para essa atividade, ele também teve um outro filho, e ele começou a também desempenhar outras atividades. Então, ele acabou não conseguindo caminhar comigo, a gente não conseguiu chegar com a participação dele nessa parte de inserir a educação física na discussão.
com ele, né? Mas com as outras oficinas, a gente foi levando o pessoal de dança e de esportes e tal, a gente conseguiu minimamente levar. Então, a gente faz algumas atividades com brincadeiras africanas, outras brincadeiras que levam em consideração ideais de circularidade. E a educação física, por exemplo, é urgente pensar isso, até porque a gente tem, nesse ano, o PNLD aprovou um manual de professor de educação física para o Fundamental 2, que tem uma sugestão de atividade, que o nome da brincadeira é Senzala Quilombo. E aí, como é que funciona a brincadeira Senzala Quilombo? Tem um aluno que vai desempenhar... É como se fosse um pique-bandeira. Todo mundo aqui já brincou de pique-bandeirinha? Tem um grupo de alunos que vai estar na senzala, um aluno que vai ser o capitão do mato, com esses nomes mesmos, tá, gente? Não é um aluno que vai ser o capitão do mato. E aí, esses alunos têm que correr da senzala, passar pelo capitão do mato para chegar ao quilombo. Aí, os que o capitão do mato tocar, voltam para a senzala. Os que ele não tocar, chegam no quilombo. Esse é o material Manual de Professor de Educação Física do Fundamental 2, aprovado pelo PNLD. Então, a gente está falando sobre coisas muitíssimo graves, porque aí a ideia é, vamos inserir, então, discussão de preto, mas de que maneira isso está sendo inserido, né? Vamos colocar, então, a discussão de preto na educação física, falando de senzala e quilombo, gente? Né? Pensa em cultura negra, a gente vai pegar lá os valores civilizatórios que a professora Zoilda vai falar, que um dos valores civilizatórios é a corporeidade. Você não consegue pensar em cultura negra, em corpos negros, em pensar relações étnico-raciais, sem pensar que o corpo é extremamente importante para se pensar as nossas relações raciais. Não está falando sobre inserir negro em senzala e quilombo e fazer brincadeira, em vez de dançar balé clássico, a gente vai dançar jongo. Não é só isso, a gente está falando de outras coisas, certo? Acho que eu falei demais, desculpa.